Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas anotações sobre um livro que parece fascinante, O Despertar da Lua Caída. É uma mistura, né? Fantasia, com realismo mágico e umas questões bem existenciais. A ideia aqui é tentar entender melhor os temas principais, o jeito de contar a história, o que faz esse livro ser tão diferente, né? Pelos trechos que temos. A base de tudo parece ser uma jornada para tentar reunir dois mundos. Um é o mundo da luz do sol, sabe? Da razão, da consciência que a gente usa todo dia. E o outro é esse da lua caída, um lugar de sonhos, do inconsciente, talvez daqueles instintos que a gente esqueceu pelo caminho. Essa lua caída me parece um símbolo forte para algo que a gente perdeu, né? Como sociedade, imaginação, conexão com, sei lá, com a natureza. Exato. E essa metáfora da lua caída, olha, ela vai fundo. Não é só um lance da história, é quase um reflexo de algo quebrado dentro da gente, sabe? Algo perdido nos personagens e quem sabe até em nós que lemos. A jornada toda vira essa busca, essa tentativa de se reconectar com o que foi esquecido. Pode ser um passado, uma cultura, uma espiritualidade que ficou para trás, ou até partes de nós mesmos que a gente ignora, né? Hum. E as fontes que a gente tem indicam que os temas exploram justamente essa tensão. Falam muito dessa dualidade, luz e sombra, dia e noite, razão e emoção. Parece que isso costura a trama toda. Mas essa dualidade é apresentada de um jeito simples, tipo bem contra o mal, preto no branco. Olha, pelo que as notas sugerem, acho que não. Parece ser mais uma exploração das nuances, sabe? De como essas forças existem juntas, se misturam, tanto no mundo da história quanto dentro dos personagens. Não é para ser uma luta do bem contra o mal, assim, tão direta. É mais uma dança, talvez. Uma dança complexa entre esses opostos. Interessante, muito interessante. Outro ponto que me chamou atenção foi a ideia dos sonhos como verdade. Quase como se a lógica do mundo aqui fora, do mundo acordado, nos afastasse do que realmente importa. As notas até mencionam umas referências simbólicas, falam de psicanálise, talvez, Jung, arquétipos, mitologia, rituais. Sim, parece que o livro usa essas coisas para validar essa dimensão do sonho, do inconsciente. Como se fosse uma fonte real de conhecimento, de verdade, não só fantasia para fugir da realidade, entende? É um convite, assim, para a gente levar a sério o nosso mundo interior. E tem uma coisa aqui que me deixou bem curiosa: a ideia do tempo como espiral, não linear. Como será que isso funciona na história? Não devem ser só flashbacks, imagino. É, parece ser mais radical. Pensa assim, ecos do passado e até uns vislumbres do futuro invadindo o presente dos personagens, quase ao mesmo tempo. Os eventos não seguem uma linha retinha, sabe? Eles se sobrepõem, um reflete no outro, cria uma sensação de que está tudo conectado, mas não de um jeito óbvio de causa e efeito, mas cíclico, como as estações, ou, bem, como os ciclos da Lua mesmo. Uau, fascinante. E imagino que para contar uma história assim, o estilo da escrita precise ser bem particular, né? O que as fontes dizem sobre como o livro é escrito? Descrevem como lírico e simbólico. Uma linguagem que puxa mais para o poético, que pede atenção aos detalhes, às imagens, porque muito do significado parece estar nas entrelinhas, nos símbolos que aparecem. Definitivamente não é uma leitura para se fazer com pressa, sabe? Tem que ir degustando. Entendi. E falam também que é fragmentado e fluido. O que isso quer dizer para quem está lendo? Fica confuso? Pode ser um desafio no começo, talvez. Significa que a narrativa pode pular de um personagem para outro, de um tempo para outro, até entre níveis de realidade, tipo do pensamento de um para a ação de outro, às vezes sem avisar muito. Mas a ideia é que isso cria uma imersão diferente, mais sensorial, quase como estar dentro de um sonho mesmo. Exige que o leitor entre no ritmo, monte o quebra-cabeça junto. Faz sentido, total. Especialmente quando a gente vê as influências que mencionam. José Saramago, Gabriel Garcia Marques, Neil Gaiman. São autores que, cada um do seu jeito, brincam com a forma de contar, né? Saramago com aquelas frases que não acabam mais, a voz narrativa única, Garcia Marques e o realismo mágico, Gaiman misturando mitologia com o dia a dia. Exatamente. Essas referências ajudam a gente a calibrar a expectativa, né?
Dá para ver que é uma obra que provavelmente valoriza a beleza da escrita, a profundidade tanto quanto a história em si. Tá, então. Pensando nisso tudo, por que alguém deveria ler O Despertar da Lua Caída? Parece que vai além de só se divertir com a história. Sim, as notas dão a entender que é um convite para olhar para dentro, para pensar nos nossos próprios, sei lá, sonhos que a gente deixou de lado, na nossa conexão ou falta de conexão com a natureza, com o mistério das coisas. E essa riqueza simbólica toda é um prato cheio para quem gosta de ficar decifrando camadas, sabe? Aquelas leituras que você volta e descobre mais coisas. E a atmosfera do livro? Como descrevem? Dizem que é muito envolvente, bem visual, sensorial, quase como se desse para tocar, para sentir o clima daquele universo meio de sonho. A ideia é te transportar para lá mesmo. E o que é interessante, parece que toca em questões do nosso mundo moderno, a correria, a desconexão, mas de um jeito sutil, sabe? Integrado na jornada dos personagens, sem parecer um discurso, um sermão. Parece quase um rito de passagem disfarçado de livro. É uma ótima forma de colocar. As notas sugerem esse potencial de transformação, sim. De a leitura funcionar como um pequeno despertar pessoal, um jeito de reencontrar algo importante que talvez estivesse esquecido. Então tá, resumindo um pouco. Para quem seria essa leitura, afinal? Leitores de ficção mais literária, que curtem um toque de fantasia, de mitologia, talvez gente interessada em psicologia junguiana, arquétipos, e fãs de autores que exploram mais o mundo interior, a linguagem, tipo Clarice Lispector, Ítalo Calvino, Murakami, Hermann Hesse. Exatamente esses. É para quem busca profundidade tanto filosófica quanto na beleza da escrita e que não tem medo de um desafio. Uma leitura que exige um pouco mais, mas que parece recompensar com uma sensação de reconexão. Uma reconexão interna, talvez, com a gente mesmo. Precisamente. E isso traz uma questão final, né? Que vem direto da metáfora do livro. O que será que, na nossa vida corrida, no dia a dia de cada um, poderia ser a nossa lua caída? Aquilo de valioso que a gente talvez tenha deixado para trás, esquecido na pressa ou no excesso de razão, e que, quem sabe, só está esperando um olhar mais atento para ser redescoberto.